Olá, esse é o primeiro vídeo do canal, então não se incomode com a qualidade. Primeira afirmação: a maior conquista dos cristãos é dizer que o debate a respeito de Deus gira em torno da Bíblia. Essa é uma afirmação que ele faz, mas ele não te dá argumentos. Para comprovar isso aqui, ele precisaria mostrar que os religiosos nunca se deram o trabalho de falar a respeito de Deus de forma filosófica, racional e tal. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque é mentira. Houve um erro de interpretação. O que foi dito, resumindo, é que foi subentendido ao decorrer dos anos que todo debate sobre Deus gira em torno do Deus cristão. Mas ele entendeu que os únicos argumentos em defesa do Deus cristão vêm da Bíblia. O que ironicamente exemplifica esse argumento. Segunda afirmação, abro aspas, dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento de Deus, só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que se chama de falácia da autoridade. Falácia da autoridade é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Muito bem, então ele precisa agora mostrar que a Bíblia não tem credibilidade naquilo que diz respeito à fé. Novamente, o que é dito aqui é que não existe só um Deus, significando que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento sobre Deus, por isso suposta credibilidade da fonte. Existe. Terceira afirmação: você não precisa ler a Bíblia para negar a existência de um Deus cristão. Verdade, aqui ele tá certo. Existe uma falácia chamada falácia do espantalho. Basicamente, você cria uma caricatura que fica fácil de bater e bate. Tô lembrando disso porque só cristão ignorante diz: ah, você precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Você não vai ver nenhum intelectual sério argumentando assim. A falácia do espantalho não se aplica aqui, pois ele rebateu o exato argumento do personagem. Quarta afirmação: os cristãos são intolerantes na sua essência. Os cristãos passaram séculos no poder e perseguiam todos que discordassem deles. 2. A intolerância religiosa surgiu para proteger as pessoas do cristianismo e do próprio cristianismo. 3. Houve a Guerra dos 30 Anos. 4. Católicos dizem que protestantes vão para o inferno e vice-versa. Logo, o cristianismo é intolerante na sua essência. Tem um problema nessa análise lógica, que é, a última afirmação não é uma conclusão dos outros pontos, mas sim um complemento. Ele diz que os cristãos não sofrem intolerância, mas praticam intolerância, e depois que são intolerantes em sua essência. Quinta afirmação: não existe diferença entre quem fala ser gay é imoral para quem fala ser gay é imoral porque tá na Bíblia. Na verdade, existe diferença sim. Em um caso é só uma questão de fé, no outro existe uma discussão filosófica a respeito disso. Não, é só intolerância mesmo. Sexta afirmação: os deuses não existem. Imagina que eu falo pra você assim: os deuses hindus existem, o deus espírita existe, o deus cristão existe. Você vai acreditar em mim? Não, porque eu não te dei nenhum argumento. Nesse caso não tem o porquê dele argumentar, ele está apenas dizendo a sua opinião para o outro carinha. Sétima afirmação: outra conquista dos cristãos foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu. Eu acho que hoje acontece justamente o contrário. Ciência e religião não andam lado a lado. Os cientistas não dizem isso. Como quem diz, a ciência leva ao ateísmo. O que ele disse foi que a religião precisa da ciência, não o contrário. Mas os religiosos adoram colocar como se os dois estivessem juntos em busca da verdade, o que os cientistas não fazem. Nona afirmação: a ciência era silenciada pela religião. E ele mais uma vez afirma uma coisa e não argumenta. Esse é o tipo de coisa que você não precisa argumentar. O obscurantismo é algo que você aprende no ensino fundamental, e é fato que ele foi usado pela igreja para silenciar a ciência. Décima afirmação: a ciência pode explicar tudo. Não. Vamos ver o que ele disse. A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. Eu me recuso a acreditar que esse foi erro de interpretação. Ele diz com todas as palavras que a ciência não explica tudo. A ciência realmente não explica tudo. Décima primeira afirmação: o Deus cristão ou erra 800 mil vezes no ano, ou ele escolhe deixar você morrer. Enfim, chegamos ao primeiro argumento que faz jus ao título. Antes, ele fazia algumas críticas à religião, mostrava alguns erros da igreja do passado, e mesmo se estiver certo em todas as outras afirmações, o que eu discordo, nada disso implica em dizer Deus não existe. O objetivo do vídeo nunca foi provar a inexistência de Deus, tanto que o título do vídeo é Todo Mundo é Ateu.
Ele faz isso para tentar mostrar uma contradição. Se você acha que a primeira tá errada, sobra a segunda. Se você acha que a segunda tá errada, você tem que escolher a primeira. Só que tem um errinho aqui. A primeira parte diz que esse Deus erra 800 mil vezes no ano. Discordo. Já que ele é onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, então ele não pode errar. Agora ficou a segunda. A segunda parte diz que Deus escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. E aqui tem um erro. Porque a única escolha que Deus faz é te deixar escolher. Então, a responsabilidade pelos seus atos é sua e não de Deus. Então isso significa que é a segunda opção. 13ª afirmação. O cristianismo fez mal para o Ocidente. É mais complexo que isso. Ele disse que deixar uma religião tomar as decisões no mundo é algo ruim, e isso aconteceu com o cristianismo na maior parte do Ocidente. E eu poderia argumentar do mesmo jeito um mundo sem o ateísmo, um mundo sem Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Mussolini, e só com esses caras aí a gente tem pelo menos uns 100 milhões de mortos. E todos eles eram ateus. Ah, mas eles não fizeram isso em nome do ateísmo. Bom, só diz isso quem não conhece a essência do marxismo. Não. Primeiro que nenhum deles era marxista. Nem se pode dizer que eram socialistas, isso se chama socialismo deturpado, ou stalinismo. Segundo que não se pode fazer algo desse tipo em nome do ateísmo, pois o ateísmo não tem valores ou coisas assim. A única coisa que se pode fazer em nome do ateísmo é provar que Deus não existe. 14ª afirmação. Falácia do escocês. A 14ª afirmação não precisaria nem responder porque eu não cometi a tal chamada falácia do escocês, mas eu queria identificar um erro que ele comete aqui. O exemplo dele funciona para o escocês porque não existe um conceito certo do que seria um bom escocês. No entanto, esse tipo de coisa não funciona para o cristão. Nós temos bons padrões para entender quem é um bom cristão e quem não é, como por exemplo seguir os 10 mandamentos. Mas será que isso realmente faz diferença? Isso continua sendo disseminado como cristianismo, então não. 15ª afirmação. A Bíblia foi adulterada. Eu não vou colocar tudo porque é só chato, mas se você está vendo esse vídeo, você deveria ter visto o vídeo original. Mas enfim, ele basicamente mostra que os números não são grandes como parecem. Eu só gostaria de dizer algo, verdade, mas mesmo se a gente tivesse o exato texto original, haveria muita discussão por interpretação, tradução e afins, como o cara do Epifania fala no vídeo. 16ª afirmação. Não é conquista do cristianismo. No início do século IV, a fome e a doença assolavam o exército do imperador Constantino. Pacômio, um soldado pagão, observava com assombro como muitos dos seus companheiros romanos ofereciam comida e assistência aos que precisavam de ajuda, socorrendo sem qualquer discriminação. Cheio de curiosidade, quis saber quem eram essas pessoas e descobriu que eram cristãos. Isso mostra que houveram momentos em que os cristãos ajudaram as pessoas, não que os valores cristãos salvaram o mundo, e nem que os valores cristãos não existiam antes de Cristo. 18ª afirmação. Ninguém sabe se Deus existe. Aí para tentar ilustrar isso, ele faz referência ali a um experimento de física e diz que não é possível saber o que tem lá dentro. Bom, na verdade tem sim. Se você levantar essa caixa e perceber que ela tá pesada, provavelmente não tem uma pena ali. Se de dentro daquela caixa sair um latido, você tem boas evidências para dizer que tem um cachorro ali dentro. Tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo começou a existir. 3. Portanto, o universo tem uma causa. Seguindo essa lógica, também podemos aplicar isso em Deus. Isso significa que Deus tem um Criador? Você pode argumentar que Deus sempre existiu, então a segunda afirmativa é falsa. Mas então, por que não podemos fazer o mesmo com o universo? 19ª afirmação. Quem se mata vai pro inferno. Não é bem isso. Ele disse que não importa se o cristianismo conforta algumas pessoas se ele perturba outras, não só referente ao suicídio, mas também pode ser a um homossexual, que obviamente não pode mudar, ou a uma mãe que o filho é ateu e pensa que ele vai para o inferno. E não importa se essas coisas estão na Bíblia ou não, o que importa é que as pessoas pensam isso. 20ª afirmação. Não existe chance do Deus cristão existir. Na verdade, o argumento é que a chance para o Deus cristão existir não é a mesma para ele não existir. Mas enfim, ele também diz que não tem chance dele existir, então vou explicar. Existem infinitas possibilidades de deuses, o Deus cristão é só uma delas, ou seja, a chance do Deus cristão existir é de 1 em infinito, 0. Não significa que é impossível ele existir, mas a chance é 0. Estranho, mas matemática. 21ª afirmação. Não tem como definir o que é Deus porque cada um acha uma coisa. Bom, o que ele diz é que não faz sentido nenhum chamar tudo isso de Deus, mas o Potsoa também não mostra como a gente pode definir Deus, então vou só ignorar. Até o final. Meu Deus.